Fala aí, meus queridos amigos do canal GS Celsius Tech, estamos aqui começando mais um vídeo para o nosso canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre será que vale a pena você fazer reparo em aparelhos antigos. A gente sabe que a mão de obra está muito associada ao valor do dispositivo, tá? Quanto mais caro é o aparelho celular, mais valorizado fica a nossa mão de obra para reparar a placa, tá bom? Quanto digamos assim, mais antigo é o aparelho, menos, tá? Digamos assim, valorizada será a nossa mão de obra. E aí eu pergunto, será que vale a pena reparar esses aparelhos mais antigos, passar um tempo ali trabalhando em cima de um aparelho que não vale nem 150, 200 reais às vezes? Quanto é que você vai cobrar em um aparelho desse jeito, né? Pô, vou comprar um reparo de placa, vou passar aqui 2, 3 horas fazendo um reparo e eu tenho que cobrar aqui 50 reais. Pô, 50 reais eu troco um conector e ganho essa grana, né? 50 reais eu troco uma telinha aqui rapidinho e ganho até mais do que isso, né? Mas existem os prós e existem os contras, tá certo, pessoal? E nesse vídeo eu vou dizer para vocês quais são e se vale a pena para você ou não, tá certo? A única coisa que eu peço que você deixe aqui é o seu like, a sua inscrição, tá? E deixa o hype também aí, que ajuda bastante, né? Pontua o nosso vídeo aí para que o YouTube entenda que o nosso vídeo é relevante, né, para essa comunidade técnica e acabe enviando para mais pessoas, tá bom? Pessoal, o nosso treinamento ele está praticamente 70% atualizado. A gente já fez o primeiro reajuste de valor, tá certo? O link do nosso treinamento está aqui na descrição do vídeo e depois, né, daqui mais ou menos um mês e meio, a gente vai fazer um outro reajuste. Então, se você pretende adquirir o nosso treinamento por um valor ainda acessível, já clica aqui na descrição do vídeo e faça a aquisição do nosso treinamento. Nosso treinamento está show de bola, pessoal, muito top, tá certo? E no final dessa atualização, aí é que o negócio vai ficar fino mesmo, tá? Então não perca tempo, adquira o quanto antes o nosso treinamento Reparo Avançado de GS Celsius Tech, clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, tá certo? Vamos lá. Aparelho antigo, vale a pena consertar esses aparelhos? Pessoal, depende muito do momento que você está vivendo na sua vida profissional dentro da sua assistência técnica, do seu laboratório, tá certo? É muito relativo isso. Eu não posso chegar aqui para você simplesmente chegar e dizer, ó, vale a pena ou não vale a pena. Porque são casos e casos, histórias e histórias, tá? Digamos assim, ponto de vista, né? Versus outros pontos de vista. Então, alguns aqui com certeza vai colocar, para mim não vale a pena. Outros vão dizer, para mim tá valendo. Outros vão dizer, é só um percurso da minha jornada, tá? Vamos lá, eu vou falar sobre mim, tá certo? Eu vou falar sobre a minha história, tá? Acerca de trabalhar com aparelhos mais antigos. Gema, se tu faz aparelho mais antigo hoje ainda, eu faço alguns também, pessoal. Eu não sou aquele cara de estar pegando todos os aparelhos antigos aqui para fazer, mas eu também faço alguns aparelhos mais antigos. Eu vou chegar lá, né? Agora vamos lá. Para quem está começando a reparar placa, aparelhos mais antigos é uma ótima oportunidade para você desenvolver habilidades técnicas, tá certo? Por quê? Porque um aparelho que, digamos assim, não tem um valor muito alto, tá? E se caso você levar algum prejuízo naquele aparelho, você consegue ressarcir de uma forma mais tranquila, de boa, né? Agora imagina se você vai tá aprendendo a reparar placa e você já pega um S24 Ultra e aí você, sei lá, acontece alguma coisa lá. Imagina o valor que você vai ter que pagar para o seu cliente, não é isso? Então, na minha visão, aparelhos mais antigos são uma oportunidade para técnicos novos que ainda precisam, né, digamos assim, desenvolver ainda algumas habilidades, alguns conceitos, tá? Isso é uma grande oportunidade na minha visão. Eu, particularmente, me sentia muito à vontade e me sentia mais seguro quando na época que eu estava começando a fazer os meus reparos ali, me sentia mais seguro para fazer reparos em aparelhos mais antigos, tá? Eu ia
para fazer um reparo mais antigo e me sentia mais assim confortável, mais seguro, e dava certo a parada. Agora, muitas vezes quando eu pegava um aparelho que eu sabia que o valor era muito alto, eu já ficava meio que nervoso, tá? Eu já ficava meio que inseguro, tá? Com medo de tomar um prejuízo. Então, eu penso dessa forma. Eu vejo que aparelhos mais antigos, para técnicos que estão começando a desenvolver suas habilidades, é muito legal e importante você passar por essa etapa, tá certo? Você não vai viver para sempre consertando aparelho antigo, tá bom? Mas é uma etapa do seu desenvolvimento. E tem que ter, pessoal, tem que ter. Você tem que ter esse período, tá, de adaptação, tá? Adaptação, tá certo? Vocês têm que ter esse período, digamos assim, de fazer o seu próprio estágio dentro da sua assistência técnica, tá bom? Então, fazer esses tipos de serviço que dá mais tranquilidade, confiança, tá? Para pegar depois aparelhos mais complexos que têm um valor mais alto. Tá? Agora, acerca de valor, acerca de, digamos, lucratividade. Galera, aí depende muito também, tá certo? Depende bastante. Por quê? Porque tem aparelhos mais antigos, eu digo por experiência própria, uma vez chegou um cliente com um Nokia, eu não lembro mais o modelo do Nokia, mas aqueles Nokia que era o N não sei o que, aparelhos que na época era caro, R$1.000 e pouco, tá? Aparelho antigo. Quem é da época mais antiga aí, da geração anterior, sabe que aparelho é esse, né? Aqueles aparelhos, o N não sei o que, da Nokia. Esse aparelho era caro, pequenininho, tal, mas caro pra cacete. E aí o que acontece? Chegou uma vez quando eu tava com a loja ainda, né? Mais ou menos 5, 6 anos atrás. O que acontece? O camarada chegou para mim e disse, eu quero consertar esse aparelho aqui. Eu olhei o aparelho, tudinho tal, e percebi que o problema estava na placa do aparelho, tá? E aí eu cobrei, se eu não me engano, eu cobrei R$600 para o cara não querer. E o camarada disse assim, eu quero. E era um aparelho antigo. Aí disse, não, eu quero. Esse aparelho aqui foi o meu pai que me deu, tal. Para mim tem um valor emocional muito grande, tá? E aí eu fiz o reparo do camarada lá. Eu já pedi para não fazer, tá? Porque é muito chato de abrir aquele aparelho. Quem já trabalhou com esses aparelhos sabe, muito chato de abrir, muito chato de encontrar peças para ele, tá bom? E se eu não me engano era problema de carregamento, algo do tipo, ou não ligava, alguma coisa assim. Mas eu digo para você que, a depender do valor que o cliente dá para aquele aparelho, ele não quer saber quanto é que custa o aparelho dele, porque ele não tá nem interessado em vender o aparelho dele. Tá entendendo? Ele está interessado em vender o aparelho dele, ele não botou preço para vender. Ele quer consertar o aparelho dele, independente que seja 300, 400, 100, R$50, tá? Ele está querendo resolver porque ele gosta daquele aparelho, ele tem arquivos que ele precisa, tá? Ter acesso. Então, tem coisas assim que acontecem. Não é todo dia que acontece esse tipo de coisa, mas acontece sim, tá? Então, a depender do tipo de aparelho, da história do negócio, você pode até conseguir resolver problemas em aparelhos mais antigos com um valor até legal, tá certo? Agora vamos lá. Já falei para vocês que existe digamos assim, uma transição, tá? No início que você começa a reparar a placa, você, digamos assim, não tem tanta segurança, não tem tanta habilidade, não tem tanto conhecimento, tá? Porque você está começando a colocar em prática as coisas que você está estudando num treinamento, está vendo no YouTube, tá certo? E a tendência é você demorar mais para resolver problemas em placas, tá certo? Porque problema na placa, pessoal, não é feito... né? Vamos lá. Por que muitas pessoas não querem trabalhar com reparo de placa? Por que na sua região poucas assistências fazem reparos em placas? Quando eu digo reparos em placas, é reparar placa mesmo, tá? Não é aquele reparozinho, troca de um botão, não. É reparar placa, pegar problemas complexos e resolver. Por que muitas pessoas acabam não querendo investir, tá, em equipamentos, em treinamentos? Por quê? Porque quando você vai trocar uma tela, tá? Você
nunca trabalhou com celular. Você vai trocar uma tela, você olha no YouTube, você diz, pô, tem um vídeo aqui legal, tal, não sei o que, como trocar esse aparelho e tal. Você vendo um vídeo, você consegue fazer, tá? Quando você está com um problema na placa, muitas vezes não é do jeito que você está achando que é. Você olha, Note 9 não funciona a rede. Aí você bota lá, Note 9 não funciona a rede. Só que no bloco de RF, tá? De radiofrequência ali, de rede, do Note 9, por exemplo, tem muitos componentes que, estando com defeito, podem causar o mesmo comportamento, tá? O mesmo sintoma que você está vendo o aparelho do camarada no vídeo. Aí você vê o vídeo e faz. Aí você acerta em alguns momentos. Outros momentos, a maioria, você acaba não acertando. Aí você vê outro vídeo onde o cara está mexendo no outro componente. Só que você fica muito preso a esse negócio de vídeo no YouTube, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, o colega ali da esquina que sabe um pouquinho, um colega de um grupo que você está participando. Então você fica dependente de outras situações para resolver o seu problema na bancada. Ou seja, você não depende exclusivamente de você. Você depende dos outros para resolver os seus problemas. Você precisa de um aval de alguma pessoa, você precisa, digamos, de uma dica de alguém para você ir lá e tentar aquele reparo ali. Então a probabilidade de você demorar muito para resolver aquele problema e começar a encher a sua bancada de muitos e muitos aparelhos sem soluções, e aí você vai começar a ser aquele técnico da esperança. Você é o técnico da esperança. O que significa o técnico da esperança? O técnico da esperança é aquele técnico que dá esperança a todo cliente, mas ele não consegue resolver os problemas. Aí o que acontece? Muitas vezes ele vai começando a acumular problemas com o cliente, porque o camarada chega na sua loja, e aí, irmão, rapaz, eu ainda não fiz não, mas eu vou fazer. O cliente entende que você está enrolando ele. E aí ele começa a se sentir, né, digamos assim, enganado, enrolado. E aí você fica enrolado também, né? Começa a ter muitos problemas aí no dia a dia. Começa a não conseguir mais respirar, tá? Porque quando você chega na sua bancada, você vê um monte de aparelho que você tem que fazer e você não sabe nem por onde começar. Então, se você está nessa situação, o problema só vai se agravar mais ainda, porque você ainda não parou para dizer, eu ainda não estou pronto para resolver esse tipo de problema. Eu preciso estudar mais sobre isso, eu preciso investir um pouco mais. Então daqui eu só consigo resolver isso, eu só vou resolver isso aqui. Esses outros aqui ainda não é para mim. A gente precisa ter consciência. Tá? Só que aí muitas vezes chega aparelhos caros na sua bancada e você fica também com medo de mexer. Chega aparelho que que o cliente chega assim, ó, esse aparelho aqui, vamos supor, é um S22, tá? Chega lá, um aparelho em torno de R$2.000, ó, é só um problema de carregamento. Aí você fica, meu irmão, quanto é que eu cobro? Meu irmão, será que eu vou conseguir fazer? Aí chega uma hora que você fica tão inseguro que você, meu irmão, é melhor não pegar não. Aí você entrega o aparelho para o seu cliente. Você sabia que você acabou de tomar um prejuízo? Tá? Quando você olha para sua bancada e vê um monte de aparelhos sem solução, você sabia que você acabou de ter centenas de prejuízos ali? Prejuízo não é só aquele que você quebra uma tela, quando você vai reparar uma placa funcionando que acaba danificando a placa e tem que ressarcir para o cliente. Não. Prejuízo também é quando você tem oportunidade de faturar mais e você não fatura por falta de conhecimento, tá? E aí vem esses aparelhos antigos, que são aparelhos importantes para você começar a desenvolver. Então, para quem quer chegar, né, do A para o B, precisa passar, tá, nessa diagonal aqui. Precisa, né, subir, pegar a rampa de subida, tá? Eu estava vendo um perito de avião, ele estava dizendo que o momento que o avião ele gasta mais combustível é no momento da decolagem. Tá? Se ele for para um lugar 2 ou 3 vezes, ele não gasta digamos assim, a gasolina que gasta no momento que ele vai decolar. Tá? Então, se ele for no lugar sem descer, né? Sem pousar, ir para lá, ir para cá, ir para lá, ir para cá, várias vezes, ele não gasta tanta energia. Né, tanta combustível, mas se ele for decolar, ele gasta muito combustível. Então,
Isso trazendo para nossa vida profissional, no momento que você vai decolar, que é aquele momento que você tem dúvida de tudo, que você está ali na guerra, tá? De aprender, de colocar as coisas em prática, de investir, de comprar uma ferramenta. Aquele momento é o momento que você mais gasta energia, mas é o momento mais importante para você sair do plano A e ir para o plano B, tá? Ou seja, sair do primeiro degrau e subir para um nível mais acima. Então, eu digo para vocês que aparelhos antigos vale muito a pena sim. Eu particularmente aqui, eu trabalho mais com aparelhos mais modernos, mais novos, tá? Mas chega, vez ou outra, aparelhos mais antigos, né? Que já vem de, por exemplo, o lojista tem 5 aparelhos que vai mandar para mim. Dentro desses 5 aparelhos, tem 4 aparelhos modernos e tem um aparelho mais antigo, que é de um cliente dele, que ele tem um carinho e tal. E aí chega para mim, você acha que eu não vou resolver? Porque eu tô no outro nível, tá? Não, eu resolvo sim, tá? Para quê? Para que o meu lojista não perca seu cliente e eu não perca o cliente, que é o lojista que eu trabalho fazendo alguns reparos para ele ali, tá certo? Então, na minha opinião, para quem já está bem avançado, talvez não faça sentido pegar aparelhos muito baratos, aparelho que a mão de obra seja muito, digamos assim, muito pouco, né? Mas para quem está começando, é uma grande oportunidade para você conseguir, né, fazer com que esses aparelhos se tornem experiência para que você possa evoluir cada vez mais na sua vida profissional dentro, né, do reparo de placa de smartphone. Tá certo? Então, voltando para aquilo, para a gente finalizar o vídeo, que o vídeo já está ficando grande demais, voltando para aquela parte de tempo para resolver problemas, a gente só consegue resolver muitos problemas quando a gente, né, já está, digamos assim, com um conhecimento apurado, tá certo? Um conhecimento apurado, uma experiência, né, digamos assim, significativa para começar a resolver vários problemas durante o dia. Porque quando a gente pega, por exemplo, e passa um dia para resolver uma falha de placa básica, tipo uma falha de imagem, uma falha de carregamento, onde técnicos maduros, técnicos que têm um conhecimento maior, conseguem resolver em 20, 30 minutos esse tipo de problema, tá? Aí você vê, pô, o cara diz que reparo de placa não vale a pena. O outro diz que vale. O que eu devo acreditar? Em quem eu devo acreditar? Aí você tem que parar para entender a realidade de cada técnico. Aquele que está ainda começando e não está vendo rentabilidade nenhuma, tá? Porque ele está no período de transição, né? Na decolagem ainda, e ele acha que reparo de placa não faz sentido, não vale a pena, não ganha dinheiro, não, enfim, né? Mas o reparo de placa, ele proporciona para você liberdade. Por exemplo, eu trabalhava com a loja porque eu precisava fazer todo tipo de serviço. Depois que eu comecei a trabalhar com reparo de placa, que eu me posicionei e me deixei exclusivo para fazer esse tipo de serviço e foquei todas as minhas energias para aprender e desenvolver técnicas para resolver o problema em mais ou menos até 2 horas cada defeito, tá? Então, às vezes eu resolvo em 30 minutos, em 20 minutos, às vezes eu resolvo em 1 hora, em 2 horas, tá? Isso depende muito do aparelho, do problema que aquele aparelho tem, tá? Isso é bem relativo, mas que você consiga fazer pelo menos em 2 horas cada reparo e que você consiga ganhar no mínimo R$200 em cada serviço, tá? No mínimo, porque aí você tem que ganhar, né? Por exemplo, aqui eu tenho um S20 FE, tá? Esse aparelho aqui, ele liga, tal, tudinho, só não funciona imagem, tá? Já foi substituído de uma tela, já foi colocado aqui, trocado, né, esse conectorzinho aqui do LCD, já foi verificado aqui o conector aqui também, não tem problema nenhum. Então o problema é na placa mesmo, algum componente está com algum problema e aí esse aparelho não mostra imagem. É um aparelho que, se a gente vê o valor dele, não é tão baratinho não, tá? Um aparelho já mais antigo, né, da linha S, mas ele não é tão barato. Então nesse aparelho aqui, para um reparo de imagem, tá? Eu cobrei aqui o valor de R$400 e o cliente aceitou, tá certo? Por que aceitou? Porque ele sabe que está levando o aparelho dele para um bom profissional.
Entenda uma coisa, quando você se torna um bom profissional, os clientes vão procurar você pela qualidade do seu serviço e não pelo seu preço. Tá? Muita gente fica, o cliente não quer pagar, o cliente não quer pagar, o cliente não quer pagar porque você ainda não se transformou em um profissional, tá? Não é que você não seja, é que existem vários fatores que eu deveria ensinar isso no outro vídeo, tá? Mas você precisa gerar valor para você, tá certo? Para que as pessoas olhem para você e quando pensar em alguma pessoa para resolver um problema no celular, pense imediatamente em você pela qualidade do seu serviço, não pelo preço, tá? Porque clientes que procuram técnicos pelo preço, ele vai receber o valor, o serviço que merece. O cliente que procura o técnico pela qualidade, tá? Ele vai receber o serviço, né, de volta que ele merece, tá? Então, se ele procura um técnico de qualidade, tá? Um camarada que trabalha no celular do cliente como se fosse o celular dele, então esse cliente pode ter certeza que ele vai receber em troca disso um serviço de qualidade duradouro, tá? Mas aquele outro que faz com qualquer um, que está procurando um preço mais barato, que não tem muito amor ao objeto dele, tá? Infelizmente, ele, digamos, está exposto a encontrar, né, um vigarista por aí e fazer qualquer coisa e pronto. Tá? Então, tá no momento de a gente parar para refletir certas coisas, porque eu vejo muita gente reclamando da área, tá? Dizendo que a área tá assim, que não sei o quê, mas talvez é o momento que você está vivendo dentro da profissão. Tá na hora de você parar e começar a respirar outros ares, procurar fazer coisas novas, se posicionar nessa área. O que eu quero fazer? Eu quero ser perito em quê? Não dá para ser um bom profissional trocando tela, fazendo isso, fazendo aquilo. Não, você tem que saber fazer tudo, mas ser especialista em algo. Para que as pessoas, quando procurem você, procurem porque você é especialista em uma coisa, tá, que poucas pessoas fazem. E isso vai gerar valor para o seu trabalho e você vai começar a pegar clientes de outro nível. Tá? Você vai perceber que os clientes que vão chegar para você não é mais aqueles clientes que ficam lá, meu irmão, faz por tanto, pô, faz por tanto. Não, são clientes que vai chegar, irmão, quanto é que tu faz esse reparo aqui, tal. Ah, fica X valor. Pronto, beleza, quando é que eu vou buscar? Tal dia, do show, beleza. Agora, esse tipo de cliente você tem que também ter palavra, tá? Porque o cliente que não, digamos assim, negocia valor, ele também não quer negociar prazo, tá? Não é para você marcar com o cliente tal dia e chegar no dia você não entregar. Então você não está apto ainda para trabalhar com esse nível de clientela, tá certo? Porque do mesmo jeito que tem técnico bom, tem cliente bom, tá? E só vai ter o match, né, quando você é um profissional bom e você tem cliente bom, tá? E aí um completa o outro. Mas se você é um profissional bom, tem cliente ruim, não vai, tá? Tá na hora de você entender que o seu jogo é outro. Que o negócio que você tem que fazer é outro jogo. Você está em outra divisão, tá? Deixa quem quiser jogar a quarta divisão para lá e você é jogador de primeira divisão. Então você tem que se, digamos assim, se comportar como, tá? E ter palavra naquilo que você vai fazer, porque você não está mais jogando aquele jogo de todo jeito. Tá? De o cliente chegar e dizer, tá, esqueci, vem amanhã. Não, já é algo diferente. O cliente sente que você é um cara de palavra, sente que você é um cara que honra, tá, com a sua profissão, que você valoriza a sua profissão. Tem muitas pessoas por aí, pessoal, que você pensa que não, mas quando você chega e você cobra um valor, né, baixo, o camarada olha assim e diz assim, meu irmão, esse cara tá cobrando tão baixo por quê? Rapaz, o outro cobrou tal valor, acho que eu vou no outro, velho. Esse cara aqui tá cobrando muito barato. Cria dúvida no cliente bom. No cliente ruim, ele não vai nem pensar nisso. Ele vai, pode fazer aqui, tá? Oxe, beleza, meu irmão, isso aqui
Eu já contei essa história, não sei, mas se não contei, eu vou contar agora. Teve uma vez que eu trabalhava numa rua que tinha várias assistências técnicas. E a gente tinha combinado, tá? Não era nenhum cartel não, né? Mas a gente tinha combinado em tipo assim, deixar o valor padrão para o cliente só escolher aonde ele queria ir, tá? Porque a gente era tudo amigo, então a gente não estava concorrendo um com o outro ali. Tá? A gente precisava de uma peça, um dava tal, não sei o quê. Então era em torno de 5 assistências. E aí eu tinha ido numa assistência do colega, né? Que era antes da minha, em uma rua, uma avenida, buscar um conector de carga que eu não tinha na minha assistência técnica, e para não perder um serviço de um cliente que tinha ido lá, eu fui lá falar com esse colega, né? E aí eu vi que chegou um rapaz lá e perguntou por quanto que ele cobrava para trocar um conector de carga de um Moto G2. E aí o camarada, esse meu colega, tinha cobrado R$50 para ele. Aí ele fez assim, R$50, não sei o que, tá bom, eu vou ver aí e tal. Aí nisso eu peguei o conector e fui embora para minha loja, né, que era bem próxima lá. E aí ele saiu da loja dele, do colega meu, né, esse rapaz lá, esse senhor, que já era um senhor, ele saiu e foi lá na minha loja. Só que eu escutei na hora que ele perguntou quanto era e quanto o colega disse que era o conector de carga. E aí ele chegou na minha loja dizendo assim, amigo, quanto é para tu trocar esse conector aqui de carga? Aí eu disse, pô, R$50. Eu sabia que ele tinha ido lá. Ele falei, pô, R$50, irmão? Rapaz, o cara me cobrou aqui 30 conto e eu achei caro. Sabe o que eu disse para ele? Eu disse, irmão, eu tava na hora lá, quando o senhor chegou lá e o camarada tinha cobrado R$50. Ele falou, foi 50? Foi R$50. Ele queria dar uma de doido pro meu lado. Mas veja o nível, né, do cliente. Ele tá sendo um jeitinho brasileiro, né, de ser espertinho. Aí ele pega um lá na frente que vai trocar o conector dele, vai danificar tudo, arrebentar tudo e tem que fazer trilha, depois vai ficar mais caro, tá? Mas esse tipo de pessoa, ele só tá vendo o benefício do dinheiro e não da qualidade do serviço, tá? E tá achando que todo mundo é do mesmo jeito e que ele quer um serviço mais barato. Eu sei, às vezes a pessoa tá numa situação financeira que não tem escolha, tem que ir pro mais barato mesmo. Mas não é porque a pessoa quer, tá? É porque a pessoa, né, digamos assim, só tem aquele dinheiro. Mas tem pessoas que têm condições de pagar um bom profissional e escolhe pagar um profissional, né, meio, sei lá, duvidoso, por conta de 20, 30, 40, 50 reais a mais ou a menos, tá? Então é isso, galera. Eu sei que esse vídeo a gente colocou outros assuntos no meio, né? Mas são coisas que acontecem no dia a dia da nossa bancada, são coisas que a gente às vezes precisa conversar. Eu sei que tem muitos canais no YouTube que trazem conceito, dicas, mas a gente não vê muitas vezes vídeos que falam desse dia a dia da bancada, dessas dicas, né, que pode mudar a visão de muitos técnicos, de querer, digamos, se posicionar, começar a trabalhar de uma outra forma, procurar os clientes que de fato você merece, tá? Se você está com tipos de clientes ruim, então para e dá uma analisada, irmão. Vê qual é o ambiente que você está trabalhando, se não é a rua, se não é o bairro, tá? Se não é um ambiente, no caso, né, que você está trabalhando ali, se não é o tipo de serviço que você está fazendo, se não é a forma que você está levando a sua assistência técnica, tá? Fazendo de todo jeito, empurrando com a barriga, deixando um monte de aparelho ficar em cima da bancada sem solução, tá certo? Procure estudar, pessoal. A gente só consegue evoluir no reparo de placa estudando. Como eu falei para vocês, trocar uma tela, trocar uma bateria, trocar um vidro, trocar coisas assim, a gente consegue só olhando um vídeo, a gente consegue fazer. No caso do reparo em placa, muitas vezes a gente vê um vídeo, vai tentar fazer, não consegue fazer porque o problema é em outro lugar. Você fica caçando o vídeo para tentar resolver, passa horas e não consegue resolver. E aí você tem um prejuízo de tempo, tá? Digo uma coisa para você, procure um mentor, procure um grupo que você se una para que você possa evoluir como profissional, tá? Eu já disse milhões e milhões de vezes aqui nesse canal, leve a sua profissão a sério, valorize o seu serviço,
tá? Ah, mas fulano não valoriza, ciclano está prostituindo o mercado. Problema de quem está fazendo isso, cara. Faça o seu, tá? Busque valor para o seu trabalho, para que as pessoas vejam você de outro jeito. Não vá na onda de fulano. Não vá nessa ondinha de ficar ali na mediocridade, fazendo serviço mediano. Não vá, você é muito maior do que você pode ser, tá? Então, o conselho que tio Gemerson dá é: busque algo novo, tá? 2025 está se passando. O que você prometeu para você no ano de 2024? Como seria 2025? O que você fez para mudar? Melhorou? Piorou? Ah, mas o problema é o governo. Cara, eu digo uma coisa para você: se você não muda a sua mentalidade, vai entrar governo, sair governo, você vai culpar governo, vai culpar presidente, vai culpar deputado, vai culpar prefeito, vai culpar governador, vai culpar tudo. Mas você não vai se auto-culpar por não estar buscando algo novo. Você tem que se conectar, tá? Na prosperidade. Você não pode ficar só achando que o problema do mundo é os governantes, não. Você tem que fazer a sua parte, tá? Porque se você não fazer a sua parte, vai entrar direita, esquerda, centro e você vai continuar do mesmo jeito. É você que tem que mudar, tá? A primeira coisa que tem que acontecer é uma mudança interna, tá? Da sua mentalidade, para que você coloque isso na sua vida externa. Então tá na hora, pessoal, de a gente mudar esses conceitos. Eu digo isso porque eu quero sempre ver a classe totalmente diferente, tá? E aí eu venho falar sobre um assunto que você pode dizer assim: não, esse cara já está querendo, digamos assim, me oferecer curso para vender. Não, até porque eu não dependo de curso, não. Você olha meu Instagram lá, você vê eu falando toda hora em curso. Você entra em outros Instagram de outras pessoas, você vai ver que o cara está postando toda hora um banner de curso. Raramente eu posto algo sobre o curso. Eu faço aqui no YouTube. Ó, quem quiser adquirir o treinamento tá aqui na descrição e pronto. Tá? Até porque eu tô com 2 aparelhos aqui para fazer, para entregar de 3 horas da tarde. Ó. É 1h30, 1h30. Eu tenho 1h30 para entregar esses aparelhos aqui. São 2. Tá? Esse aqui que é o S20 FE, que está com problema de imagem. E esse aqui é um G9 Plus que não está ligando. Já foi mexido um monte de coisa aqui que eu já vi. E não tá ligando, não. Veja só. O que foram fazendo nesse aparelho aqui? O problema desse aparelho aqui era, pelo menos o que o cliente relatou, era só rede. Não sei o que o cara fez aqui que matou o aparelho. Fez CPU, fez PMIC, fez um monte de coisa aqui e o aparelho não tá ligando. Ainda vou ver o que é. Mas eu tenho aí em torno de 1h30 para tentar resolver esses 2 problemas aqui. No máximo, aí eu vou tentar esticar até, se for muito complexo, até umas 4 da tarde. Mas eu digo para você o seguinte, cara. Independente se for comigo ou se for com outro professor, busque estudar. Ah, Gilson, mas eu vou estudar pelo YouTube. Mas no YouTube você vai pegar muita ponta solta. Não vai seguir um passo a passo. Ah, mas eu adquiri um treinamento que não tem passo a passo. Então, o treinamento que você adquiriu não presta para nada. Tá? Não, adquirir um treinamento não tem suporte. Então, o treinamento que você adquiriu é uma tremenda merda em relação ao suporte. Quem faz o treinamento comigo, tá? E reclama que não tem suporte é porque não sabe como funciona o suporte de treinamento. Beleza? Suporte 2 vezes por semana a gente tem, tá? Agora a gente está tendo atualização no treinamento, já está ali em torno de 60% a 70% atualizado o treinamento, tá? E daqui para o final do ano a gente vai fechar a atualização do nosso curso, trazendo muita coisa top, tá? Para que você consiga resolver problemas de uma forma mais rápida, objetiva, tá certo? E aí eu digo para você, cara, busque se conectar com alguém que quer te levar para um estágio melhor, tá? Amizades melhor. Procure um mentor na internet, isso é muito importante. Você olhar para uma pessoa e dizer, pô, eu quero ser igual a esse cara. Para você seguir aquele cara como um modelo. Não como um modelo de caráter, tá, pessoal? Porque a gente não deve esperar nada do ser humano. Mas como profissional, pô, eu quero ser igual aquele cara ali como profissional. É igual você olhar um jogador
E o jogador tem os seus problemas pessoais, mas dentro do campo ele joga futebol e você olha para ele, pô, eu quero ser igual esse jogador aí. Independente dos problemas que ele tem na vida pessoal, isso não me importa, é problema dele. A mesma coisa é na nossa área. Você precisa olhar para uma pessoa e dizer, pô, eu quero começar a seguir esse cara para começar a ter os resultados desse cara aqui. Né? A ver o que ele faz para conseguir ter resultados significativos, ganhar uma boa grana, tá, mensalmente. Porque eu digo para você que quando eu comecei a trabalhar na área, velho, era uma luta para eu conseguir fazer R$1.500, R$2.000 por mês. Era uma luta terrível. E hoje é diferente, tá? Hoje, eu digo para você que a minha maior fonte de renda continua sendo da bancada, os alunos sabem, né? O pessoal que é aluno sabe, porque está mais por dentro ali, na hora da live ver, a gente está naquela correria para fazer, por conta da correria aqui na bancada. Ó a minha bancada como é que tá, ó a bagunça que tá aqui, ó. Tá vendo? A gente não fica aqui brincando na bancada não, o bicho pega aqui. Mas eu digo para você isso, cara, procure mudar, tá? Esse conceito que você tem de achar que o negócio é assim, que o negócio tá fraco, o Brasil tá financeiramente tá ruim, tá? Isso não importa, o que importa é o que você faz da sua vida, tá? O que acontece da sua loja para fora, do seu corpo para lá, é problema dos outros. Agora, o que você faz, as suas atitudes, aí é problema seu. Tá? E o que você pode fazer para melhorar a sua vida, você tem que lutar para fazer, irmão. Você não pode depender dos outros, não. Tá bom, pessoal? Então, vou finalizar o vídeo aqui. Daqui a pouco faz 40 minutos aí e a gente tá falando muito, né? Depois eu faço um outro vídeo aí falando sobre outros assuntos aí na nossa área. Mas eu digo uma coisa para vocês, cara, ó. Presta bem atenção no que eu disse nesse vídeo aqui, tá? E procurem cada vez mais buscar o melhor. Jameson, não tenho condições de adquirir treinamento, eu quero estudar pelo YouTube. Estude, tá? Sabendo que tem suas limitações, tem coisas que você não encontra no YouTube, tem pontas soltas, mas estude. O negócio é não ficar parado, tá? O negócio é não ficar acomodado, achando que tá bom o que eu tô ganhando. Ah, se eu estudar um pouco mais, estudar um pouco menos, não vai fazer diferença. Faz sim. Como eu falei para você, no começo eu ganhava muito pouco. Hoje, o meu lucro na bancada é diferente. Estou falando com vocês aqui com a segurança de que daqui para 4 horas da tarde, no máximo, eu vou fazer esses dois aqui. Tá? E já dá para ganhar uma boa grana fazendo esses outros aqui. Né? Pela parte da manhã, eu também já fiz alguns aparelhos, então já teria minha produção de hoje. Tá certo? Mas é isso, né? Fica a critério de cada um, o que acha, enfim. Eu quero saber o que é que você acha desse assunto que eu falei aqui, né? A gente começou falando uma coisa, parece que terminou falando outra, mas enfim, eu vou deixar esse vídeo do jeito que tá mesmo. Eu vou gravar outro, nem vou editar nada aqui, vai do jeito que tá aqui para vocês assistirem aí no YouTube. E como eu tô falando para vocês, né? Se esforcem, se dediquem, tenha um período de luta para que você chegue no período de glórias, tá? No período de paz. Então, não sei se no momento que você está passando agora é o período de você entrar na guerra ou se é o período que você está colhendo da guerra que você lutou, tá certo? E é isso. Pessoal, um abraço, Deus abençoe. E para quem quer adquirir o meu treinamento do básico ao avançado em reparo de placas de dispositivos Android, o link está aqui na descrição do vídeo. Treinamento vitalício, tá? Certificado de conclusão após você terminar o treinamento. Garantia de 7 dias, né? Se você adquiriu o treinamento e não gostei e tal, você pode pedir reembolso diretamente da plataforma Hotmart, que é a plataforma que o nosso treinamento está hospedado, tá certo? Não precisa nem falar comigo. E é isso, pessoal. Um abraço, Deus abençoe e tamo junto até o próximo vídeo, beleza? Fui!